1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, Hallo 3, 4, Leute, das Grenadier, ist 5, Alemanha 6, Cast, alte ich Keks, bin der Ruth. Olá pessoal, eu sou a Fernanda e eu posso falar que agora eu aprendi a gostar do idioma alemão. Ô, louco. Me ensina um pouco. Teach me how, né? Oi, gente, meu nome é Lissa e essa é a terceira vez que eu participo do Alemanha Cast. Já posso pedir música? Bom, e aqui quem fala é Thiago, e Thiago aqui sem J, por favor. Como assim? Como assim? Pois é, na Alemanha o J tem o som de I. Quando eu falo meu nome, Thiago, e as pessoas vão escrever T-J-A-G-O. Nossa, de todas as letras do alfabeto, essa é a única que eu nunca pensei que ia ter no meu nome. Então, galera, como vocês já perceberam, o tema de hoje é o idioma alemão. Vamos falar um pouco dessa dor de cabeça alemã aí, que não é fácil esse tal de idioma alemão. Pois bem, lembrando nossos ouvintes aí, as redes sociais, Instagram, @AlemanhaCast, nosso Facebook, @AlemanhaCast. Se você tiver uma sugestão, reclamação, mandar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br. Deixe o comentário no site, envie sua mensagem no Instagram. E Tomás, como eu faço pra escutar o podcast? Bom, se você tá ouvindo isso nesse exato momento, de alguma forma você descobriu o podcast, né? Mas o nosso podcast está disponível no iTunes, Spotify, no Google Podcasts. Você também pode escutar através do site ou qualquer outro agregador de podcast. Eu queria mandar um abraço aí para nossos ouvintes, a Karina Murakami, nossa ouvinte do Japão. Um abraço chique. aí. Ela comentou aí sobre o episódio que a gente gravou com vocês, inclusive, sobre a vida mais simples na Alemanha. Ela mandou uma mensagem pra Que nós. legal. E ela se identificou com muitas coisas que tem no Japão lá, que ela passa no dia a dia, que é mais ou Uau. menos parecido com a gente aqui na Alemanha. Achei A bem gente legal. nem imagina, né? Eu também queria mandar um abraço pra Thaís Corato e falar que logo eu vou conhecer ela pessoalmente, daqui uns dias em Frankfurt. Ai, que chique! Ela é uma fofa. Sim. Um beijo. E eu queria agradecer nossos padrinhos, o Rodrigo, a Evelyn e o Marcos, que são nossos apoiadores aí do Alemanha Cast. E Fernanda, Vielen Dank. E Tomás, como eu faço pra poder contribuir com a Alemanha Cast se eu ter interesse? se você quiser contribuir com o Alemanha Cast, basta você acessar o nosso site alemanhacast.com.br/apoie e ajudar o nosso projeto. E o que eu ganho ajudando esse projeto? Bom, as doações começam a partir de R$5. Você contribui com o nosso podcast para custear nossos custos com servidores, equipamentos e etc. E se você doar a partir de R$15, você faz parte do nosso grupo fechado do Telegram e pode ajudar a gente a decidir as pautas. Só pra falar que esse grupo do Telegram é muito interessante. A gente troca bastante informações com o pessoal que tá, os nossos padrinhos. E ajudem a divulgar o podcast pros seus amigos também. E vamos para a pauta. Vamos para a Vamos. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Pergunta valendo 1 milhão de euros. Quanto tempo demora para aprender alemão morando na Alemanha? Gente, acho que essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Eu também. Você tá morando aí? Como é que você não consegue falar ainda? Não, quanto tempo eu vou demorar pra aprender alemão? Mas 6 meses morando aqui, eu acho que é o suficiente, não é? Só morar na Alemanha é suficiente? Bom, eu conheço o alemão que mora aqui e até hoje não fala direito, então... Os vizinhos nossos aqui do prédio também não falam direito, eu moro aí há mais de 50 anos, viu? E engraçado é que as pessoas, todo mundo que tá no Brasil, que vê a gente aqui, eles falam, nossa, morando aí é tudo mais fácil, em 6 meses você vai estar fluente. Não é Não, bem mas assim. a verdade é que essa pergunta é um grande depende, né? Porque depende de tanta coisa, tanta verdade. coisa. Principalmente pra gente que chega do Brasil e
sem falar o idioma e tal, acho que é difícil você fazer amigos, ter o ciclo social com alemães, né? Geralmente se aproxima com as pessoas de fora, porque é natural, né? Você também é de fora. Então você acaba se aproximando de pessoas que estão em situações parecidas com as suas e acaba que você demora até você ter seus amigos alemães pra daí ter o contato e tal, porque afinal de contas você só aprende a falar falando, né? Sim, e eu acho que rola muito aquela comparação com a língua inglesa, né? Porque geralmente as pessoas vão pros Estados Unidos, fica lá, sei lá, 6 meses, 1 ano e volta pro Brasil falando muito bem. Mas também no Brasil a gente aprende, a gente tem contato com a língua inglesa desde criança, Exatamente. né? Nos filmes, nas músicas, na escola mesmo. E o alemão, a gente, pelo menos eu, nunca tinha tido contato com a língua alemã antes de chegar na Alemanha. Então, eu comecei do zero. Foi engraçado, né? Acho que foi o primeiro idioma que eu comecei exatamente do zero mesmo, foi o alemão, né? Porque inglês, o que a gente falou, tem um pouco ali tem na escola, tem na TV, tem música, tem tudo, né? Videogame. Eu lembro que eu jogava videogame com dicionário do lado, né? Pra traduzir o que o videogame tava dizendo, né? Aprendi muito assim, né? E quando estudei espanhol também, né? Parecido com o português, mas agora alemão, começar do zero, vou te contar, viu? Bom, eu comecei alemão do zero 3 vezes. Eu comecei uma vez quando eu era adolescente, sei lá, devia ter uns 14, 15 anos. Aí eu fiz 1 ano de aula de alemão. Aí logo depois daí eu parei, né? Porque eu não gostava muito. Não gostava, não, você tá gostando agora. Eu fiz alemão obrigado, né? Aí depois eu comecei a fazer alemão depois que eu já tinha começado a trabalhar. Isso eu trabalhava em São Paulo numa empresa alemã. Falei, vou agora, né, fazer mais aulas. E essa foi a 2ª vez. Só que aí aconteceu uma coisa na minha vida, que eu casei. Aí eu abandonei minha culpa. fazer alemão. Minha culpa. E a 3ª vez daí foi quando eu vim pra Alemanha. E foi engraçado, porque eu vim pra Alemanha e pensei, eu já fiz, se somar aí, 2 anos de alemão, né? Sabe nada. Eu sabia falar bom dia, hallo, guten Morgen e Thiago. Sabe de nada, inocente. Literalmente. Mas a 3ª vez pra mim deu certo. Isso que é persistência, 3 vezes. Eu acho que eu já comecei umas 10 vezes já, velho. Ô, burrice, né? Esse troço, velho. Ganhou do Thiago, Tomás. Não, brincadeira, eu só tô estudando aqui, mas enfim. Mas é que às vezes enche o saco, eu dou uma parada, falo, não vou estudar mais troço aí, paro, fico um mês sem olhar, daqui a pouco eu volto, sabe? Apesar de eu ter nascido numa cidade alemã do Brasil, Blumenau, eu não sou de família de origem alemã, mas assim, eu tenho os meus vizinhos, eles falam alemão até hoje, entre si, mas eu nunca tive interesse em aprender. E nunca imaginei que eu fosse aprender alemão. Pois é. Mas agora, tentando responder a essa pergunta, eu acho que assim, se uma pessoa mora aqui, eu não vou dizer em quanto tempo ela vai aprender, mas se uma pessoa mora aqui, tem a oportunidade de fazer aula, de ter contato com as pessoas, né? De pouquinho em pouquinho, dá pra aprender sim. Mas o tempo, a resposta de quanto tempo a pessoa precisa, isso varia de pessoa para pessoa, de experiência para experiência, e cada pessoa tem o seu próprio tempo. E vocês sabiam que o alemão não é falado somente na Alemanha? Sério? Bom, quando eu tava lendo a pauta, isso me chamou a atenção, porque eu conseguia pensar em alguns lugares que se falava alemão, mas não todos que você tem aí como surpresa pra gente. Então, na verdade, os países que falam alemão é Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. Mas... e não podemos esquecer do sul do Brasil. Do sul do Brasil, claro. E tem uma partinha da Bélgica também. Mas, enfim, né? Os próprios alemães me falam que eles também não entendem os austríacos falando, né? Eles não entendem os suíços falando. Então, enfim, o idioma é o mesmo, mas é controverso. Aqui, a gente tem uma experiência interessante com isso, porque nós morávamos numa cidade que ficava aqui a 40 minutos da onde a gente mora hoje em dia, e são 2 regiões diferentes, elas não... são 2 culturas, vamos dizer assim, diferentes dentro da Baviera, né? E são 2 dialetos diferentes. E os alemães falam que eles não se entendem.
numa distância assim de 40 quilômetros, são 2 dialetos, e são mesmo 2 dialetos bem diferentes um do outro, e se eles conversam em dialeto, eles meio que não se entendem. Isso é muito engraçado, né? Tudo pertinho, o país é pequeno, né? Em território, né? E tem várias diferenças do idioma dentro do próprio país, né? Interessante, por exemplo, aqui é o Schwäbisch, né? Na região que a gente mora. Eles falam umas coisas bem estranhas. Aqui é o Fränkisch. Mas aí você sai de Stuttgart e vai pra Heidelberg, que dá 100 km daqui, já é outro sotaque, não é mais Schwäbisch, eles falam outra coisa, e então é muito, muito engraçado essas coisas, né? Mas outra curiosidade em relação ao idioma alemão segundo a Wikipedia, existem mais de 100 milhões de falantes nativos em alemão na Europa, sendo o idioma mais falado da Europa, em número de nativos, né, no caso. Se você pegar, sei lá, vamos dizer que a Inglaterra o Reino Unido ainda faz parte da União Europeia, né, da Europa, não tem tanto número de nativos em inglês quanto tem nativos em alemão, né? Então é o idioma mais falado por nativos na Europa, E né? eu acho que é um idioma bem estudado aqui na Europa, né? Porque de vez em quando a gente vai pra algum outro lugar, é interessante ver que, por exemplo, esses dias a gente foi pra Itália e lá na Itália a gente encontrou vários italianos que sabiam falar um pouco de alemão, sabe? Eles sabiam entender frases simples, então eles já tiveram um contato que a gente lá no Brasil não tem. E na empresa que eu trabalho, a gente tem contato muito com o pessoal da Hungria, e tem várias pessoas que falam como segundo idioma, ou terceiro, né? Porque tem o russo também, mas falam alemão. E aí a pessoa fala, eu não falo inglês, eu falo alemão. Nossa, que interessante, né? Isso é engraçado. Na empresa que eu trabalho também tem parte do trabalho feito na Romênia, e a Romênia também foi colônia alemã, teve parte de reino, sei lá o que aconteceu, e tem muita gente que não fala inglês na Romênia, mas fala alemão. Isso é bem, bem interessante. Uau! A gente também fez uma viagem recente pra França, pra uns lugares, umas cidades pequenas, e a gente ia nos restaurantes e todos os lugares tinha cardápio em inglês, em alemão e em francês. É bem interessante. Uau! É sim. Mas uma coisa que eu acho também que deve ser o motivo disso é que os alemães costumam viajar muito, né? Então, eu acho que lá na Itália ou na França, eles devem receber muitos turistas alemães, então é interessante pra eles aprender esse idioma também. E até, por exemplo, na outra empresa que eu trabalhava, tinha parte do desenvolvimento era feito na Rússia, e tinham vários russos que falavam alemão. E perguntei pra eles tinham na escola, assim, que era como terceira língua, ou segunda, você podia optar lá, e várias pessoas estudavam alemão, o que é bem interessante. No meu curso de alemão que eu faço agora, a minha professora é grega e eles têm desde o primário. Eles têm a vida toda alemão. Tanto que ela dá aula de alemão agora de nível B2, morando apenas há 4 anos aqui na Alemanha. Só que teve a alemão base desde toda em alemão. Criança, né? Que é interessante, né? A interessante. gente, principalmente a gente com a cabeça de brasileiro, né? Acha que sei lá, a Alemanha, sei lá, a Áustria, Suíça que falam, mas não, o idioma tá bem mais espalhado, né? Na Europa. É um idioma interessante de se falar. Eu tô procurando essa felicidade ainda, viu? Em busca da felicidade. Eu acho que o nome desse podcast poderia ser Em Busca da Felicidade. Ô, Thiago, mas será que tem o alemão da Globo? Já que tem um monte de dialeto, um monte de confusão aí, cadê o alemão da Globo? Então, eu não assisto TV, então acho que na Globo aqui não deve falar alemão. Mas assim, quando a gente vai à escola, eles falam que eles ensinam pra gente o Hochdeutsch. E esse é o alemão, que é o alemão da Globo, E se você fosse ver o William Bonner falando alemão, ele ia falar Hochdeutsch. Hochdeutsch, isso quer dizer alemão da Globo. Globo e Deutsch é alemão. Alemão Globo. Isso, pra quem não sabe, tô ensinando.
falando, tá? Pois é, mas esse é um alemão que é falado, acho que na região de Hamburg, né? Me falam que sim. Isso. E pra mim, que estudei alemão aqui em Franken, em Nuremberg, é um alemão, o Hochdeutsch é um alemão muito interessante, porque é aquele alemão que a gente tem de filme, talvez, que eles falam com um pouco mais aquele alemão agarrado. do CD do livro de alemão. E o sotaque aqui na região que a gente mora é bem diferente e é um sotaque que meio caipira, diria. É verdade, eu acho também que o alemão que eu falo é muito caipira. Pra mim deu certo, né? Porque eu sou de perto de Piracicaba, então falar um alemão caipira tá no meu sangue. Exato. Ai, cara, que engraçado isso. Mas até, então, palavras aqui, tem um colega meu que ele trabalha que ele nasceu em um lugar aqui perto de onde a gente mora e ele usa palavras que eu não conheço. E aí eles falam, não, eu peço, mas o que é isso? E ele explica com outra palavra que eu nunca ouvi na vida. Tipo, não adianta nada, né? Aí esses dias eles estavam falando de todas as mesmas palavras que significam pra falar o pintinho, que puxa vida. Aquele da galinha lá? Ou aquele outro pintinho? Ou do galo mesmo? Então, assim, eles têm 3 palavras que significam a mesma coisa. Eu falei, mas qual a diferença? Ah, não, depende de quando você usa. Mas quando você usa cada uma? Ah, não sei. Cara, mas esse tipo de coisa então eu acho muito doido, cara. Até em português, assim, no seu idioma materno, né? Você fala algumas coisas, aí se houver alguém que tá aprendendo idioma e te pergunta por que você usa tal palavra em tal situação, tu fala, sei lá, cara, eu só uso, cara. É verdade, né? E isso acontece muito quando a gente começa a estudar algum idioma estrangeiro, a gente começa a refletir na nossa própria língua materna e a gente vê quantas coisas que a gente fala sem pensar, né? Uhum. E começa a ser engraçado. E falando do idioma materno, eu estudei muito gramática em português pra tentar fazer a comparação no alemão, tá ligado? Objeto direto, objeto direto, indireto. Sim, a gente aprende muito. Olha, eu falo, né? Quando você vai morar num país, num lugar novo, você aprende muito sobre si mesmo. É verdade. E assim, isso é até meio vergonhoso, né? Mas ai, meu Deus. No alemão, você tem que escrever todos os substantivos com letra maiúscula. E o Thiago não sabia o que era um substantivo. Qual que é o substantivo da frase? É claro, quando a frase é muito simples, é fácil, né? Mas com essa frase fica mais complicado. E agora? Isso tem maiúsculo ou minúsculo? Eu e o Tomás, a gente foi estudar objeto direto e indireto, que é umas coisas assim básicas que a gente acaba não lembrando, porque pra gente no português é automático. Daí o professor falava, não, isso é o objeto direto, é o objeto indireto. Daí a gente olhou mas pro outro. Que porcaria é objeto direto e indireto, velho? Sei lá, nem no vestibular aprendi esse troço direito. Eu só lembro que caiu no vestibular. Eu lembro meu professor de gramática. Tentando enfiar na cabeça do pessoal isso aí, meu Deus. Às vezes a Lissa me pergunta, né? Thiago, eu pergunto pra Lissa, ô Lissa, isso aqui é um artigo? Aí ela, eu falei, e o que é um adjunto adverbial? Aí ela, fala aí o que você acha que é. Aí eu, não sei. Então... Mas tu falou de escrever substantivos com letra maiúscula, é muito doido, porque daí agora que eu escrevo um pouco em alemão, quando eu vou escrever em inglês, em português, eu também coloco em maiúsculo, tá ligado? Ai, aconteceu comigo esses dias. Toda hora, no verdade. WhatsApp acontece isso, cara. É verdade. É verdade. Então, galera, quem receber a mensagem minha aí, ficar olhando umas letras maiúsculas no meio da frase, é por causa do alemão, tá? Eu não tô ficando doido não, tá? Ai, que engraçado. Pois bem, eu e a Fernanda, a gente morava em Blumenau, né? E Blumenau, como vocês sabem, foi uma colônia alemã. Aliás, Blumen, pra quem não sabe, é flor, em alemão. E até uma situação interessante, que em todo lugar que eu vou, porque a minha cidade natal é Blumenau, daí eles falam, Blumenau? Blumenau? Eles perguntam, tá certo isso? Eles acham que tá errado, é muito engraçado. Eles acham que você tá traduzindo o nome da cidade. Ai, cara, verdade. Flor nominal. Enfim,
Lá em Blumenau, né, mais de 150 anos atrás, os alemães saíram da Alemanha e foram pra aquela região que hoje é Blumenau, certo? Então eles levaram o idioma que eles tinham na época, né, o alemão de 150 anos atrás, que talvez era um dialeto dentro desses provavelmente era um dialeto que tem por aí, e se assentaram lá em Blumenau e tal, e mantiveram as tradições e tal, e muitas famílias continuaram com a tradição de falar alemão em casa, mas enfim, passou-se o tempo, muita gente falando português, esses caras tinham esse alemão antigo deles, e hoje em dia tem um idioma que eu chamo de Blumendeutsch. E vocês já ouviram o Blumendeutsch, Elissa e Thiago? A gente ouviu uma vez naquele áudio que vocês mandaram pra gente. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender o português e nem o alemão. Eu não entendo nem quando a mulher fala. Eu mostrei esse áudio pro pessoal lá do meu trabalho, né? Falei, vocês querem ouvir alemão falado no Brasil? Ah, queremos. Aí comecei a tocar, aí metade português, metade alemão. Tiago, você entendeu o que ela falou? Eu não, vocês entenderam? Eu também não. Eu entendo português e alemão e não entendi. Pois é, eu não entendo quando ela fala português e não entendo quando ela fala alemão. Mas algumas coisas eles entenderam bem, eles entenderam o contexto e tal, só porque uma boa parte do diálogo foi em alemão. Então achei muito legal, muito interessante, uma coisa que eu mesmo não sabia que no Brasil se falava tanto alemão assim. Blumendeutsch, né? Blumendeutsch. É muito legal. Blumendeutsch. A gente tem até uma história interessante que faz um mês, mais ou menos, que veio umas pessoas da empresa que o Tomás trabalhava de Blumenau aqui pra Stuttgart. Daí a gente foi no Biergarten com um casal de amigos nossos, e quando eles ouviram os dois falando, eles falaram assim, gente, esse menino é alemão? Porque ele tem sotaque, ele parece que nasceu na Alemanha, ele fala como se fosse um alemão falando português. Isso, o sotaque dele é como se fosse um alemão que aprendeu português, e não ao contrário. E esse cara é brasileiro. E ele falou que ele foi alfabetizado em alemão, e é a primeira vez que ele vem pra Alemanha, mas daí a nossa amiga falou, gente, vocês falavam que era assim, mas é impressionante, não dá pra acreditar. Até os R's, assim, sabe? Os R's pronunciados mesmo como um alemão falando, assim, é muito engraçado. Só faltou trocar os artigos, né? Os artigos ele não trocou, cara. Ai, que inveja. É verdade. E eu perguntei pro alemão lá que trabalha com ele, desse rapaz falando, ele disse, nossa, o cara fala perfeito alemão, tipo, a entonação parece nativo, e tal, né? Mas lógico, ele aprendeu Blumendeutsch antes, né, cara, daí foi estudar alemão, voa, né? E alguém da família de vocês fala alemão? Então, meu avô e minha avó falavam, só que o que aconteceu durante a guerra, veio que meio uma ordem de cima do governo brasileiro pra não se falar mais, né? Foi aquela época lá, até time de futebol mudou o nome, né? Tipo o Cruzeiro, que era Palestra Itália, virou Cruzeiro, Palmeiras, então tudo que tinha nomes relacionados a países e tal, o governo acabou sugerindo para as pessoas tirarem, né? E daí nessa época o meu avô e minha avó pararam de falar alemão, e ele disse que depois de muitos anos sem em casa assim até ele falava um pouquinho, mas ele disse que era meio, vamos dizer assim, meio saia justa, sabe? Porque era meio mal visto na região lá. Pois é. E ele parou de falar, daí depois de muitos anos ele não lembrava mais nada, assim, eu lembro que eu perguntava para ele algumas coisas e ele eu não lembro direito. Mas provavelmente o alemão que ele falava também era desses Blumendeutsch da vida, né? Que era um antigo, assim, que talvez não é mais não seria compatível com o alemão Hochdeutsch aqui, o alemão da Globo, né? O meu pai fala um pouco, ele entende um pouco de alemão, ele lembra ainda como conta algumas coisas, só que se a gente, até o sogro da minha irmã também fala alemão, entende? Só que se a gente fala o alemão que a gente aprendeu aqui, eles não entendem muito bem, entendeu? Porque eles aprenderam um dialeto. É um outro... E tem uma coisa interessante, até vou pedir pra algum ouvinte mandar pra mim aí, que eu não lembro o nome do programa de rádio, mas tem uma cidade vizinha de Blumenau que se chama Pomerode, ou Pomerode, e lá é o Pomerdeutsch de verdade, e lá eles falam bastante alemão, assim, no dia a dia, na cidade mesmo, né? E tem escolas que alfabetizam em até alemão, nos né? estabelecimentos eles atendem as pessoas em alemão. As placas, às vezes, estão escritas em alemão na cidade, bem interessante. E lá tem um programa de rádio que o cara faz de madrugada lá, tocando umas músicas lá numa rádio lá do interior de Pomerode. E esse cara fala só em Blumendeutsch, cara. É de chorar, de rir. Eu não lembro o nome do programa, se algum ouvinte aí da região lembrar aí e puder mandar pra nós, aí no próximo podcast eu vou falar aí. O pessoal escutar isso aí que é muito engraçado. Ai, que legal.
E uma coisa que é muito interessante também, que quando a gente aprende um idioma, a gente tem o nosso sotaque, né? Então, eu falo alemão com o sotaque de brasileira. E muita gente, às vezes, tem vergonha disso, né? Eu mesma, às vezes, me pego tentando falar um alemão que é mais parecido com o que eu ouço aqui. Só que a gente também não pode esquecer que esse sotaque faz parte da nossa personalidade, faz parte de quem a gente é aqui, né? Eu sou brasileira, minha língua materna é português, então eu vou carregar isso pra tudo na minha vida, né? Não só no meu alemão, mas no meu jeito de pensar, no meu jeito de ver a minha vida aqui. Então, pras pessoas, eu queria deixar esse recadinho pra não ter vergonha do sotaque, não. Não fica com vergonha de falar, né? Tem que... É o que eu falo dos brasileiros falando inglês, né? É tipo, o brasileiro vai contar até 3 em inglês. 1, 2, árvore. 1, 2, árvore. 1, 2, árvore. Oi, como que é brasileiro tentando falar espanhol? Brasileiro tentando falar espanhol também é engraçado, né? Eu tenho uma amiga da Venezuela. Às vezes eu tento... Porque assim, eu não sei falar espanhol. Ela fala em espanhol e eu respondo em português. Às vezes algumas palavras eu tento mudar pro espanhol. Daí ela fala assim, não, Fê, continua com o português que é melhor. Acha que é parecido, mas não é bem assim, né, gente? Daqui a pouco a gente vai estar falando alemão do Joel Santana. O importante é que as pessoas entendam o que a gente fala e que a gente entenda o que as pessoas estão falando. Sim. Isso é o mais importante. Boa, Alissa, mandou bem aí. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Outra coisa que eu me confundo demais nesse tal do alemão... Bom, vamos explicar pra audiência. No alemão, em português a gente não tem muito isso, né? Tu, você é a mesma coisa, depende da região. E quando você quer falar formal, você fala senhor, senhora na frente e deu, né? Em alemão, troca um pronome. Então tem um pronome específico para você e para senhor, né? O sie, o du. E isso muda toda a conjugação, isso muda tudo, toda a estrutura da fala. Isso muda até o jeito de você se referir à pessoa, né? Quando você fala du, você chama a pessoa pelo primeiro nome. Quando você fala zi, você chama ela só pelo sobrenome. E aí você passa uma relação de respeito, formalidade, ou então menos intimidade. E pra mim isso é muito difícil. Às vezes eu começo a falar com zi, quando eu vejo já tô fazendo du. É assim mesmo. E é engraçado que as pessoas podem ser duas pessoas bem novas, né? Que no Brasil eu vou falar você pra todo mundo, e especialmente as pessoas que são da minha idade, né? Mas aqui não, você vê duas pessoas bem novas, sei lá, 25, 30 anos, e uma se chama a outra de senhor. Então isso é muito engraçado, é muito formal. Cara. É muito formal. É muito engraçado. Pra gente é diferente, né? E eles mesmos, eles se perdem, porque a gente, normal, como você falou, a gente se perde porque a gente tem que pensar um monte de coisa quando tá falando. Mas eles se sentem assim, nossa, será que agora eu devo usar o senhor ou será que eu devo usar você? E aí eu já... Às vezes a gente vai a algumas reuniões e aí eu pergunto, e essas pessoas a gente chama de você, de senhor? Eles, não sei, vamos começar com você. Daí já vem alguém apresentar, todo mundo falando com senhor, então é confuso. Parece que até pra eles é confuso, então, né? Uhum. E você sabe, Tomás, você já teve que oferecer o Du pra alguém? Eita! Ofereceu o quê? Apareceu o quê? Du! Calma aí, pessoal. Ofereceu o Du, não é? Vocês estão... Conforme aumenta a intimidade, as pessoas assim, oferecem o Du pras outras. Não, vamos explicar isso aí. Thiago, Eu acho explica aí. que tem que O que a audiência Como vai assim pensar? ofereceu o Du, Thiago? Como assim? Bom, é assim. Quando a forma formal de tratamento é o zi. Até que chega uma hora que alguém que tem, vou falar, que é o mais importante, ou mais velho, se sente à vontade. E aí ele pergunta pra pessoa se as pessoas podem se dusar. Eu vou falar assim. Que é usar a forma du, que é a forma mais informal. Então, uma reunião entre um cliente
cliente e alguém que tá... Um vendedor, por exemplo, o vendedor vai chamar a pessoa sempre de Sie, de senhor, e até que o relacionamento entre os dois fique uma coisa mais comum, corriqueira, né? E aí... íntima. Ele oferece o Duda. Aí ele oferece o Duda. Ai, Tá vendo, gente? Aprender alemão pode ser muito engraçado. ainda bem que é Du, né? Não a letra Q em alemão, né? Pois é. Mas eu particularmente, no início, assim, eu preferia tratar todo mundo com Sie, né? Porque a conjugação do verbo é no infinitivo, né? É mais fácil, né? Então vai no Sie que é mais fácil conjugar o verbo, né? Eu também, quando eu vou falar com alguém, acontece direto, né? De eu começar com o Sie e aí depois passa algumas frases eu solto um Du no meio. E o que eu tento fazer, porque a pessoa já sabe que ela tá falando com uma pessoa que não é nativa, né? Eu já deixo isso bem claro. Eu sou brasileira, tenho aqui meu sotaque e meu jeito de falar. Então a pessoa sabe que ela não tá falando com um nativo. E aí o que eu tento fazer nas primeiras frases eu presto bastante atenção pra falar Sie de um jeito que passe, né, a mensagem que eu quero passar. E aí se eu solto um Du no meio, a pessoa sabe que ela errou, mas é porque ela não domina o idioma. Então, mas será que eles ficam realmente assim ressabiados? Acho que não. Né? Principalmente Acho que por ver não. que a gente não é nativo, não, né? Pensa só, eles estão falando com pessoas, que somos nós, que estão fazendo o maior esforço pra aprender o idioma deles. Então acho que eles deveriam ficar contentes. E aí eles ficam mesmo, né? Às vezes Nossa. você solta uma frase bonitinha, aí eles, nossa! Tipo, é muito engraçado isso. Né? A gente já tá aqui, já tá se esforçando pra falar um idioma deles, então eu acho que, assim, não tem problema, não. Meu chefe sempre me fala que, nossa, como você é uma pessoa tão educada, você fala só as palavras. Essas são as palavras que eu sei, velho. Aprendi na escola. A gente aprende o bitter. É interessante e isso é engraçado até da questão da gramática, né? Como a gente estuda gramática e tal, coisa que os alemães aprenderam falando, né? Às vezes eu tô mandando mensagem pra alguém e escrevo gramaticalmente tudo bonitinho, assim. Aí a pessoa responde, nossa, nem eu falo assim. É muito engraçado isso, cara. Mas já que a gente falou de oferecer o Du, vamos falar de uma outra coisa que é muito engraçada também, que é o alfabeto dos alemães aqui. O alemão, a gente, quando não sabe nada, né? A gente tem umas palavras infinitas, umas tremas, uns negócios doidos, e a gente acha que é um alfabeto gigante. Mas na verdade não, né? Ele tem 26 letras, né? E o português tem 23, o alfabeto. Então não é o bicho de 7 cabeças, né? É um bicho de 26. É, 26, exatamente. Mas tem algumas letras que são bem diferentes para nós brasileiros, certo? Certo. O som é diferente, né? Por exemplo, a letra FAL. Que é o V. Que eu fui entender, a minha vizinha, o nome da minha mãe é Vilma, e a minha vizinha sempre chamou a minha mãe de Filma. Agora eu consigo entender o motivo desse F. Essa era engraçada. Eu tava na casa da sogra, daí escutava alguém, filma. Eu falei, meu, tá acontecendo alguma coisa? Vou sair na rua, né? Acabou, tá aí. Como é que é esse negócio aí? É que, não, vamos explicar pra audiência aí que o V, né, que é o FAL, tem som de F. É difícil, né? Não, V é V, FAL é FAL. Qual que é o V, então? Seguinte, o nosso V em português, né, tem som de F em alemão. E o nosso W tem som de V em alemão. E a letra V no português se fala FAL em alemão. E a letra W em português se fala V em alemão. Exatamente. Eu acho que ficou super claro. Eu acho que deu um nó na a gente cabeça já pode da passar pro audiência próximo agora. tópico. Aí você imagina a pessoa aqui fazendo um exame no oculista e aí eu tenho que falar quais as letras que eu tô vendo. Aconteceu com agora você, é né? FAL, agora é V. Agora é V. Não, é um V que é FAL. Não, enxergar eu enxergo. O problema é que eu não sei falar mesmo. Caraca, eu não tinha parado pra pensar Eu nisso. também nunca tinha parado pra pensar no oftalmologista.
Então quer dizer que a Volkswagen é VW. É Volkswagen. É Volkswagen, VW. Aí, galera. VW. Não é VW. Não. Tá, e a letra Q, como é que é em alemão, Thiago? A letra Q. Eu ia te A letra Q perguntar, né? Essa tava a letra Q eu vou deixar pra quicando vocês pra dar. dois. Senão as pessoas falam, nossa, o Thiago só fala aquelas coisas, mas eu ia te perguntar. Mas tá bom. A letra Q em alemão se fala cu. Tipo, fala cu de legal cu. assim, não? Não, gente, a gente não tá falando palavrão. O nome da letra é cu. Então quando você vai soletrar, você tem que falar cu. Isso. E engraçado também que cu em alemão também é vaca. Sim. E se escreve K-U-H. E se fala cu. De cu. Então vai tomar no quê, né? Dá pra falar e é tranquilo, né? Vai tomar no quê? E além disso tem as vogais, né? O A tremado, o O tremado e o U tremado, né? Que seria os umlaut. Daí tem um som diferente, né? Eu acho que acho que nós brasileiros temos mais dificuldade com o U. Pode ser. Então, esse U é difícil, mas uma vez uma professora me ensinou uma técnica que nunca mais eu esqueci. Você faz a boca do U e fala I. É difícil. Pessoal de casa, fala com a gente aí. Você que tá aí no trânsito aí, ó. Trânsito de São Paulo. Marginal Tietê aí, quero ver você no trânsito fazendo... Faz esse biquinho aí. Enfim, essa aí você tem que treinar um pouco, senão não sai, né? E sem contar Um pouco o Tomás tá sendo bem otimista. Enfim. E o CH também é difícil, né? O CH é difícil. Mas tem uma outra letra especial também, né? O SZ. Então. É o beta? Pra mim isso é o beta. Eu sou usado na aula de física, isso. É o beta que na verdade não é beta. Na verdade é como se fosse um B, parece um beta, mas tem o som de SS. Então... Dá um exemplo, Tomás. Tem que pensar numa palavra agora. Grüßen. Grüßen, né, genau. Grüßen. E tem o Grüßen. Essa é muito complexa pra audiência. Grüßen. G-R-U com trema S-7-E-N, que é saudação. Saudações, né? Grüßen. Grüßen. Repitam conosco. Eu achava que essa letra, que parece um beta, tinha som de B. Então seria Grüßen. Então, quando eu cheguei na Alemanha, eu Gruben. É tipo Strasse, Strabe. Strabe. Strasse. Tem outro nome pra Strasse, não tem? Eu vi em outro lugar as pessoas usando outra coisa. Ou na placa tava escrito outra coisa, não lembro. É que provavelmente deveria ser uma viela ou alguma rua menor. Pode ter o Weg. Outra coisa que é extremamente complicada para nós brasileiros são os gêneros. Em alemão, Nossa, é mesmo. a gente tem 3. Sim, audiência, não é ele, ela. A gente tem ele, ela e... Neutro. E outra coisa, neutro. É difícil. Não, mas então é fácil, não é? Porque tipo é super randômico, se for né? um animal fêmea, é ela. Se for um animal macho, é ele. Se não for um animal, tipo uma mesa, é neutro, certo? Não, errado. É totalmente E randômico. se for uma pessoa? Então, se for uma... É totalmente aleatório. E a dificuldade é que você tem que saber o gênero para depois declinar os adjetivos corretamente. Então, se você não sabe se vamos falar, tem o, a e o neutro. O é der, a é die e o neutro é das. Então, se você não souber qual é o correto, você vai errar não só isso, como outras coisas da frase. Você vai errar muita Isso coisa. é muito importante, né? Então, dica pra quem tá começando é aprender sempre com o artigo, né, cara? Senão, tchau. Nada que comprometa muito a compreensão das pessoas, né? Às vezes, pelo contexto, as pessoas sabem do que você tá falando. Mas é uma dica que os professores sempre dão e que realmente é muito válida, é que sempre que você aprende um substantivo, já aprende se ele é feminino, masculino ou neutro, porque você vai usar essa informação depois. E se você não sabe, chuta de.
Porque é o que mais tem. Não, conforme o tempo vai passando, você vai pegando os macetes, né? O problema é quando você esquece os macetes. Aí, geralmente palavras terminadas em es usam o de. Mas como até no português tem, a gente tem toda regra tem exceção. E outra coisa também que confunde, gente, por que o dia também pode ser plural? Cara, cara. É verdade. Senhor, meu Deus do céu. É aí verdade. tu daí no começo tu olha assim, mas o que? É ela ou o que é esse troço aí? Na verdade é o plural, né, cara? Isso é bem... Isso é uma vantagem. Se você não sabe, você tenta usar a palavra no plural. É verdade. Tem que cuidar os plural, né, Thiago? Os plural. Então, tem alguns exemplos que são bem bizarros, né? Das Mädchen. Exatamente, né? Explica aí pra audiência o que é isso. Às vezes a gente pensa que uma palavra ela vai ser com gênero feminino quando ela estiver se referindo a uma mulher. Então, por exemplo, das Mädchen, né? Que é garota. Só que é o gênero neutro. Talvez a garota não saiba o que ela vai ser ainda, né? Mas baby, das baby, das baby. kind, a criança. Então... É muito... Não faz sentido nenhum, né? A gente não tem que buscar o sentido dentro da palavra, mas tem que decorar o gênero. Não adianta. Seria o sufixo pra diminutivo, né? E daí o diminutivo é neutro. E daí como a palavra assume o final dela, no caso, né? Que nem em português, né? O e o a, né? Que define se é ele ou ela. Em alemão também é o final da palavra. Então o tien é das. Então por isso que menina é neutro. Mas é bizarro pensar nisso, né? É muito bizarro. E, enfim, é assim. Der Tisch, ou mesa. Die Sonne. A sol. A E daí quando você começa a estudar isso, pra gente que morava em Blumenau, é muito engraçado, porque essas pessoas que falavam o Blumendeutsch, ou falam o Blumendeutsch, elas sempre falaram assim, sabe? Então, às vezes eles falam, vamos tomar cerveja, sabe? E eles falam assim. Pega minha bolsa que tá em cima da mesa. Sim. Ai, que interessante. Eles sempre falaram assim. As pessoas falam em português, sabe? E é um erro que quem aprende alemão e tal, como a gente faz também, né? Que a gente também fala algumas que a gente não sabe, então é a mesma coisa, só que ao contrário. Vou tomar cerveja, vou comprar uma carro, sabe? Carro. Então, a pronúncia do R, ela... Aqui na região onde a gente mora, a gente acha que é um R muito caipira. Piracicaba. Eles falam um R meio... sabe? É diferente do R que a gente aprende na escola. A menos que sua professora seja daqui, daí ela vai falar que o R dela é o certo. Exatamente. O que eu aprendo com os professores daqui é o R caipira. Mas o que a gente ouve no CD do livro... O Alemão da Globo é outro. O Alemão da Globo é outro. Mas é que sotaque e ideologia você só vê nos outros, né? Por exemplo, quando eu falo ich rede. Então é um R meio... Aqui é mais suave. Aqui é mais suave. É mais suave. Não é tão Paraná assim, não. Por exemplo, a cidade de Regensburg. Rede, Rot. Reisen, genau. Reisen. É diferente da Reisen, como você fala. Aí de novo falando que tu falou antes, né? De, cara, eu aprendi assim, né? Tipo, eu fui aprender inglês na Austrália, eu voltei com sotaque australiano, sabe? Tanto é que eu falava com um cara britânico lá em Blumenau, ele falava, tu fala muito australiano. Eu aprendi assim. Vocês vão aprender o sotaque daí e a gente daqui. É muito louco isso. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Outra coisa que me incomoda bastante no alemão são os verbos trembar. O que é isso? O que é isso, Tomás? São verbos... É uma aberração. Essa aberração da língua alemã são os verbos que eles se separam nas frases. Então você Como aprende... assim? Como assim? Você aprende um verbo bonitinho. Lembra aquela tabelinha de verbo que você principalmente teve na aula de inglês? Aquela tabelinha você foi bem gentil, né? Então, daí esses é caras vão se quebrando no meio das frases. Por exemplo, nosso queridíssimo verbo aufmachen, que é abrir. Então, por exemplo, ich mache die Tür auf.
Mas o verbo é aufmachen, então você conjugou o verbo e quebrou ele. Então o prefixo do verbo vai pro final da frase. Então fica aí, ich mache die Tür auf. Então, cara... Sou. Cara, você, no começo, quando você começa, eu olhava, mas tá, que verbo é esse? Como é que é isso? Tá um pedaço aqui, um pedaço lá, é bem confuso. Pra quem não tá entendendo, eu vou tentar explicar em português. É como se a gente falasse assim, eu, bro, a porta... Adorei, Lisa, adorei. Eu peguei o verbo abrir, cortei ele na metade, coloquei a parte do final dele no começo da minha frase e a parte do começo dele no final da minha frase. É muito engraçado. E se você quiser fechar a porta? É abrir. Eu, show, a porta, fê. Porque zumachen daí seria fechar. Então você... Ich mache die Tür zu. Exatamente. Outra coisa interessante é que quando a gente vai falar uma frase, no alemão tem frases que tem 2 verbos. Eles esperam até o final pra você falar. O Tomás tem umas situações bem engraçadas na empresa que aconteceram. É que, na verdade, por exemplo, no português, no inglês, sei lá, no espanhol, quando tem 2 verbos, eles estão juntos, né? Sim. Eu vou jogar futebol, eu vou tomar cerveja, né? Então, o verbo ir e o verbo tomar, jogar, estão juntos na frase. E no alemão, eles, quando você tem esses verbos auxiliares, né? Ele joga o verbo principal pro final da frase. Então... Isso, e a pessoa fica olhando pra sua cara esperando você terminar a frase. E daí isso é muito doido, porque enquanto você não termina de falar a frase e pronuncia esse último verbo, que é o principal da sentença, a frase não tem sentido nenhum, certo? Então os caras ficam esperando tu falar, e às vezes no começo, principalmente quando você não tá com essa estrutura na cabeça de jogar pro final automaticamente o verbo principal, fica ali, os caras ficam olhando. Você fala a frase, eles ficam, parece... Tipo, tá faltando alguma coisa na cabeça deles, sabe? Falta alguma coisa, deles ficam esperando, e tu pensa, nossa, acabou a frase. Deles ficam até que você fala, tem o verbo auxiliar. E daí voltando que a Fernanda falou verdade. do escritório, é que tipo, no português, geralmente a pessoa começa a falar uma frase, sei lá, dependendo da conversa, na metade da frase tu já sabe o que ela vai falar, né? Pra bom entendedor, meia palavra No alemão não basta, vale né? Gera um momento de tensão, né? Aí o que acontece? A gente é muito acostumado no Brasil, às vezes tá falando e as pessoas te interrompem, né? Pra continuar a conversa ou assumir a palavra, né? E o alemão, por ter essa dependência de você terminar a frase, né? Porque o verbo principal tá no final, eles às vezes ficam te olhando e tu tá falando e ninguém te interrompe, cara. Às vezes eu tava na reunião e eu falava. Falei, cara, esses caras estão entendendo? E eu falando, falei, pô, esses caras não me interrompem, será que eu tô falando o quê, cara? E até que um dia me deu esse clique, eu falei, não, eu falo uma vez e acabou. Se ele não entendeu, ele pergunta, sabe? Então agora eu mudei a tática. Boa. Às vezes o que acontece comigo é que, como a gente tem que jogar tantas estruturas da frase pro fim, né? Eu esqueço do que eu tava falando. Hashtag tamo junto, Lisa. Eu começo uma frase, eu me empolgo com o assunto e quando eu vejo, eu já nem lembro mais do que eu tava falando. E aí, e agora o verbo é no infinitivo ou eu tenho que conjugar alguma coisa? Tem que conjugar e tem que trocar. Caraca, meu, não é fácil esse troço, velho. Você sempre chega no fim da frase com aquela sensação de que você tá esquecendo alguma coisa. Ai, meu Deus, tem que pensar muito, né, cara? Outra diferença muito crucial entre português e alemão é a forma de raciocinar, né? Até por isso que as frases são tão diferentes, assim, na construção delas. A gente pensa de um jeito e os alemães pensam de outro e a gente constrói a nossa comunicação de um jeito diferente. Então, é muito complicado querer traduzir as coisas, né, palavra por palavra. Não vai bater, vai ficar igual uma tradução do Google Tradutor. Então, a gente tem que aprender um pouco de cultura alemã, de jeito alemão de pensar, pra tentar internalizar
o idioma, sabe? Cultura e língua estão muito relacionados, né? Um Sim, com o outro. Eu acho que até eles... Eu não sei, mas o idioma parece um pouco mais incisivo no que quer dizer, sabe? Tipo, parece mais objetivo que o português. Eu tenho essa impressão. Olha, uma vez eu fiz uma comparação e eu acho que fez muito sentido pra mim. Se eu fosse desenhar português e se eu fosse desenhar alemão, português eu faria como se fosse bolinha. E alemão eu faria como se fosse um quadrado. Verdade. Porque eu acho que uma bolinha, ela se encaixa melhor nas situações, tem mais flexibilidade e tal. Já o alemão, ele é bem quadrado, né? Tem as regras, os cantos, é rígido. Sim, faz todo sentido, porque às vezes em português fica, tá, mas é isso ou é aquilo, sabe? Não sei se também porque não tem um conhecimento tão profundo no alemão, né? Mas... Não, e a gente fala meio nas entrelinhas, a gente fala meio nas beiradas, fica aquela coisa meio subentendida, sabe? Aquela mensagem... A gente tem isso na nossa fala. E no alemão, é muito, muito complicado de fazer isso, sabe? O que você fala é o que você fala. Será que não é por isso que muita gente fala que eles são muito, tipo, frios, diretos e tal? Mas é porque o idioma, assim, cara, sabe? Faz o parte idioma da cultura, tipo, né? É o jeito deles pensar mesmo. E depois que eu morei aqui, aprendendo alemão, eu comecei a perceber como no Brasil a gente floreia muito as frases. Aqui você começa a falar assim, e aí o pessoal já não tem muita paciência, porque fala logo o que você quer. E outra coisa, quando a gente vai falar alguma coisa, eu ouvi isso de alguém, e aí aconteceu isso, a gente conta uma história quando a gente tá formulando. Narra a história, né? Meu amigo me falou o quê? Aí eu respondi que... E isso aqui eles são mais direto ao ponto. É verdade. Totalmente diretos, né? Diríamos. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante dessa coisa de ser direto, né? Toda vez que você perguntar pra um alemão, e aí, tudo bem? Ele vai ser muito sincero. Pra gente, o tudo bem é tipo um oi, né? E aí, tudo bem? Padrão, né? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Pra eles, se você chegar pra eles e falar wie geht's, eles vão responder realmente se eles estão bem ou não, e eles vão falar por que eles não estão bem. Aonde tá E às doendo? vezes eles ficam falando, e falam. É verdade. Eu vou confessar que eu não tô mais perguntando muito. Porque às vezes eu tô com pressa no trabalho. Eu não vou perguntar como é que ele tá, porque eu sei que ele vai vir com choradeira, tá ligado? É verdade. É isso mesmo. Isso é engraçado. Mas teve logo nas primeiras semanas que eu tava aqui, daí também perguntava, ei, tudo bem e tal, não sei o que. Aí até um cara falou pra mim, cara, não pergunta isso pra nós. Eu falei, por quê dele? Não, a gente vai ser muito sincero e às vezes tu não quer saber. Você só pergunta por educação, né? Eu falei, sim, pergunta por educação. Na verdade, eu não quero saber como é que você tá. Eu tô perguntando porque eu pergunto, Pra mim, e aí, tudo bem? Faz parte do oi. Tudo. Sim. E a resposta é padrão, né? Tudo. Exatamente. Não me Tudo responde. bem, tudo ruim? É tipo que ela tá na call da empresa lá e o cara tá me ouvindo? Daí, tipo, se tu responder, porque tu tá ouvindo, né, cara? Óbvio. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Outra coisa que é engraçada, ou vamos dizer assim, diferente, são os números. Até hoje eu fico pensando, quando alguém fala o número, eu vou no caixa pagar alguma coisa, não sei o que, alguém fala os números, eu fico, sabe, loading. Olha, eu estudo muito alemão. Faz 3 anos e meio que a gente mora aqui na Alemanha. Eu vou te falar que eu só comecei a entender mesmo um número quando alguém me fala muito recentemente, sabe? Eu acho que faz um ano. Eu acho que eu passei 2 anos e meio aqui, assim, suando pra entender que número que a pessoa tava me falando. Porque os números são invertidos. Como assim? Como assim, invertido? De ponta cabeça? Tipo um 9 é um 6? Não, porque eles falam errado. Porque eles falam errado. Boa. Ah, isso aí, Thiago, eu concordo contigo. Eles falam errado. É isso mesmo. Eles falam errado. Quando eles vão falar o número, eles falam primeiro a unidade, depois a dezena. Vamos lá, gente, pode dar risada. Não, eu tenho certeza que os ouvintes estão tentando pensar nisso agora, tipo... Dá um exemplo, Thiago. Por exemplo, vamos falar do número... 25. deu um tilt agora. Ele ficou pensando qual falar. Por exemplo, o número 27. Ok. É 7, que é 7, und
20. Então é 7 e 20. Oh, meu Deus. Você tá falando das horas, Thiago? Cara, Não, isso pra mim é muito, muito estranho, porque não, na minha cabeça não entra. Esse estalo aí que a Alissa falou que aconteceu com ela, pra mim, eu tô procurando esse... Quando eu vou em algum lugar que eu tenho que marcar um termine, alguma coisa, a pessoa fala, eu sempre falo, por favor, escreva num papel, porque eu tenho certeza que eu entendi errado. Ou eu falo o número individual, tipo, ele falou 27, eu falo 27. Ah, ja, genau. Daí, então tá certo, tá ligado? Porque, tipo, a pessoa falou, eu entendi a palavra, eu entendi, só que, tipo, não é algo automático na minha cabeça, sabe? E tu nunca tem certeza se tá eu certo. nunca tenho certeza se tá certo, né? Principalmente se é um Olha, número grande, né? e eu acho que isso não acontece só com a gente que não é nativo. Esses dias eu tava perto de crianças que estão sendo alfabetizadas, aprendendo os números agora, e aí eles falaram um número e elas olharam pra mim e repetiram exatamente do jeito que você fez, sabe, Tomás? Tipo, por exemplo, 2 e 7... então tá bom, porque elas estão aprendendo agora e pra elas também não é automático que o 27 seja 2 e 7. Caramba, então, hashtag ok. tamo junto. Ou melhor, que seja 7 e 2. hashtag sou igual uma criança aprendendo alemão. É verdade. Pô, em francês não é zoado também? Em francês é ainda mais estranho e bizarro, porque 80, por exemplo, é 4 vezes 20. Ai, meu Deus. Eu perguntei no pro alemão, você não francês precisa uma de- vez sobre isso, ele disse que eles aprendem 4 vezes 20, como representando o número 80, sabe? Quando é criança. 80. Eles não... Depois que eles vão aprender a matemática, entendeu? E, por exemplo, 90 Faz é diferença. 4 vezes 20 mais 10. Meu Deus, gente. 90. Ainda bem que eu aprendi alemão, não francês. E daí tem alguns números que mudam, né, cara? Por exemplo, o número 2, que é 2. Aqui os caras falam 2, sabe? Não, eu e o Tomás demoramos muito tempo pra entender no Uban o que era o Tso. Eu falei, mas que 2, velho? O que é isso, cara? E isso, na verdade, não é um dialeto, é um número técnico. Fale-me mais sobre isso. Minha professora de alemão ensinou isso. Na verdade, pra não confundir zwei und drei, que é 2 e 3, é como o nosso meia, sabe? Em vez de falar 6, Ok. pra não confundir com 3, as pessoas falam meia, né? Ok. Que interessante. Então, Tipo na aviação, assim. Exato. Então, pra não gerar essa confusão, eles falam zwo pra zwei e não confunde com drei, né? E por isso que na Bahnhof, né, na estação de trem, é assim que se fala o número 2, porque as pessoas, né, vão ouvir pelo alto-falante, pode ser que haja confusão, pra achar uma plataforma, por exemplo. Então, o número zwo é 2. E esses alto-falantes das Bahnhofs são ruins, viu? Nossa. Gente, são péssimos. Como assim? Você não entende? Não, cara, depois de tanto tempo morando aqui, às vezes eu falo, caraca, mano, qual plataforma que eu vou lá e abro o aplicativo que é mais fácil do que eu tentar entender o que falaram. Uma vez eu já procurei na internet o que a pessoa falava e só depois de eu ler o que a pessoa falava eu fui entender. Ela fala isso. É verdade. Eu também já fiz isso uma vez porque eu não entendia o que falava naquele raio de alto-falante. Não deixe as bagagens fora desacompanhadas. Exatamente, que nem aqui essa é a frase. Tem Fahrrichtung rechts, né? Então na direção do trem à direita, né? Pra você sair e coisa. Então, tipo, cara, que complexo, né, cara? Mas isso aí a gente não entende nem em português lá no Brasil, então não tem problema. Direita, esquerda? Oi? Mas outra diferença também na hora de falar os números é, por exemplo, quando tem centenas, né? Tipo o número 202 é 202, né? Então 2 centenas, 2. É que conforme o número cresce, vai ficando mais difícil o nível. Isso a gente não fala, né? 2 centenas e 3, 2 centenas e 2 em português. A gente fala 202, 203, né? Fala o número na casa dos milhares aí, então. Meu Deus do céu. É melhor não, né? 1000. Eu acho que as pessoas não merecem ouvir isso. Acho que
Vamos poupar a audiência disso, né? E outra coisa que eu acho muito difícil é as horas. Horas é difícil. Nossa. Eu acho que eu nunca mesmo. vou aprender. Horas eu não sei, eu sempre pergunto. Mostra no relógio pra mim. Escreve aí Mostra no papel. no relógio, Eu não sei nem explicar pra alguém como se fala as horas aqui. Não, 5 for halv. Tipo, 5 pra meia hora, tá ligado? Tipo, como assim? Isso significa que faltam 5 minutos pra meia hora, ou seja, é hora cheia e 25 minutos. É ridículo. É ridículo. Tipo, falta 5 pra 5 e 5. Pra 5 e 30. Tipo, como assim? What-a-raio, né, cara? Pra que isso, cara? Não dá nada na minha vida, cara. E hoje eu tava me achando, né? Falei, eu vou falar a hora certinha. Eu falei, vai ser Viertel for 4. Então é 15 pras 4. Aí a pessoa me olhou assim e falou, não, a gente não fala assim. A gente fala Drei Viertel 4, que são 3/5 das 4... Não, 3/5 antes, depois das 3. Nossa senhora, eu não entendi. Repete de novo aí. 3... Einmal bitte. Não, é mal de... Drei Viertel 4. Então é 15 pras 4, é como se fosse assim, 45 eu não sei nem falar. Ela me corrigiu. Depois quer que a gente seja pontual. Ela me corrigiu e ainda assim não aprendi, então. Vai ser pontual de que jeito, né, cara? Você não entende as horas, cara. Ai, caraca. Não, é difícil, cara. E me falaram que na Áustria também não é bem assim. Eles fazem um pouco diferente, então... Se a gente pode dificultar. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Mas o alemão é o idioma dos palavrões. Como a gente já constatou, né, na parte de oferecer o Du. Não é isso que você tá pensando, né? Não é no palavrão no sentido pejorativo. É no tamanho das palavras mesmo. No sentido aumentativo. Isso. Tem uma palavra aqui que eu vou desafiar vocês a falar e quero ver quem vai conseguir falar direitinho essa palavra. Qual palavra? Fala você primeiro, dificuldade que a gente de repete. compreensão. Verständigung, Schwierigkeit. É difícil. Verständigung, Schwierigkeit. Genau. E o que isso significa? Isso significa... É um bom exemplo para esse podcast, né? Verständigung é compreensão. Schwierig é difícil. E Kite, Schwierigkeit dificuldade. Kite é o sufixo pra dizer que é dificuldade, né? Então, é dificuldade de compreensão. Então, essa palavra tem 27 letras. Caramba, é um alfabeto inteiro. É um alfabeto inteiro e quer dizer dificuldade de compreensão. Então, o alemão tem muito disso, né? As palavras são concatenadas, mas na verdade tu consegue segmentar elas e mais ou menos traduzir por partes, vamos dizer assim, né? Mas não confie nisso 100% do tempo. Mas é interessante que às vezes você aprende uma palavra grande e junto você aprende umas 4 palavras pequenas. Isso é muito doido, né? Às vezes tu vai pro dicionário e eu, pelo menos, eu quebro a palavra. Essa parte aqui eu não sei o que é. Aí eu vou lá e dou uma lida, daí eu vou lá e vejo a palavra inteira só pra ver se tá dentro do que eu entendi que fosse, né? O que eu suspeitei que fosse. Outra palavra, por exemplo, que eu sempre tenho na minha cabeça é caixinha de fósforo. Pra gente são 3, Nossa, né? Caixinha essa palavra de é super difícil. fósforo. E Difícil. Streichholzschachtel. Nossa, eu nem vou me atrever. Também, essa aí eu também não tenho Eu coragem. não sei como é que é. Como é que é? Escreve aí pra mim em algum lugar diferente. Peraí, eu vou escrever. Deixa eu tentar. Eu aprendi essa palavra. Aprendi não, né? Se eu tivesse aprendido, eu saberia. Essa semana no curso eu vi essa palavra. Nossa, é muito difícil. Super difícil. Aqui, agora achei ela. Streichholzschachtel. Schachtel. Streichholzschachtel. 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 Ok. Holz. É muito difícil essa palavra. Holz é tipo madeira. Madeira. Holz é madeira. Nossa. Streich é de riscar. Riscar. Streich é de riscar, ok.
E Schachter, eu não sei o que é. Não é a caixa? Deixa eu ver. Schachter. É caixa, é. Caixa. Então é caixa de madeira de riscar. Caramba. Fantástico esse idioma, né, cara? Vamos falar a verdade. Mas é muito engraçado porque depois de um tempo que você começa a ter algum vocabulário melhor, assim, você consegue entender palavras que você nunca viu na sua frente, né? Não, é muito eu louco acho engraçado. E eu me assusto com isso às vezes, sabe? Tem palavras que eu sei e eu nem sei como. Aí você olha aqui e tal, falei, caraca, eu não sei o que. Tipo, deixa eu ver como é que era. Turna ginasta, certo? E tem o Turnavik, que é o nome de uma rua aqui perto de casa, que dá num ginásio. Então eu olhei e falei, caraca, o ginásio tá ali, ginasta, caminho, é essa palavra? Foi, fantástico. E é muito interessante Legal. os nomes das ruas aqui. Eu e o Tomás vamos de placa em placa traduzindo. E isso é uma coisa né? interessante, não é ruas que foram dados nome, aqui, rua 15 de novembro, sei lá, né? 7 de setembro, né? Toda cidade do Brasil tem uma rua 7 de setembro e uma 15 de novembro. Mas aqui, por exemplo, aqui perto de casa, que a gente mora do lado de Stuttgart, tem a Stuttgarter Straße, que é a rua, que é só você entrar nessa rua e seguir ela e chega em Stuttgart, sabe? É a rua que vai pra Stuttgart. E tem bastante disso. Você começa a perceber nas cidades, tem demais isso aqui. Né? Tem aquela Grünenweg. Que dá na floresta lá, né? Aí isso que dá na floresta. Olha que legal. Tá vendo? A cultura é completamente diferente, né? O jeito de pensar alemão. E até as ruas têm um significado, né? Não foram batizadas. Aí você tem a ideia da idade da rua, né? Porque... Não, a vila que a gente mora, né? A cidade que a gente mora... Que vocês têm que vir conhecer logo. É verdade. Leinfelden está completando 750 anos esse ano. Caramba, É muito que tempo. legal. E tá aqui, né? Não é muito grande e tal. Firme e forte. 750 anos, meu Deus. Mas tem algumas coisas que são um pouco mais fáceis no alemão. Por exemplo, não tem gerúndio, né? O nosso ando, endo, indo do português não existe em alemão. Você só marca com uma palavrinha-chave na frase e você sabe o que está acontecendo. Não tem gerúndio, mas tem aquele particípio estranho lá que é como se fosse um gerúndio na hora de construir um adjetivo. Cara, aquilo é muito difícil. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Isso tu aprendeu, Thiago, na segunda vez que tu estudou alemão. Eu não quero explicar isso agora. E tem umas coisas que são mais fáceis, alguns verbos que são mais fáceis pra gente, que são os verbos latinos. Cara, é verdade. Eu vejo isso, eu faço curso ainda e tem pessoas que são árabes. Tal, né? A professora fala um verbo, um exemplo, fotografieren. Eles nem fazem ideia do que é, sabe? Tem vários que a gente na hora já consegue identificar a palavra e pra eles têm muita dificuldade. Eu acho interessante que às vezes eu sei umas palavras dessa, né, por serem de origem latina, e eles ficam assim, abismados. Sim. Nossa, você sabe essa palavra difícil? Eu estudei, você sabe o que significa fotografia? Estudei antes da aula, né, o vocabulário e tal, por isso. Não, é que eu sou uma ótima aluna. Sim, eu falo pro Tomás que eu até me sinto inteligente na sala. Porque eles falam, nossa, você conhece essa palavra? Então, lá na empresa, lá em Blumenau, a gente trabalhava lá. A galera toda falava alemão e tal, e a gente acabou cunhando um novo verbo, almoçieren. E aí o que acontece? Almoçieren, né? Você deve ter entendido, né, caro ouvinte? É almoçar, né? Seria a versão latina. Só que não, né? E a gente fala bastante. E tem colegas alemães que trabalharam com a gente lá que eles falam almoçieren. Eu dou muita risada, porque vamos almoçar. Eu tô falando aqui há 150 anos, eles vão, no Aurélio alemão, eles vão introduzir a palavra almoçar como almoçar, e vai estar origem desconhecida. Com SZ.
E como todo idioma, né, o alemão também tem os seus provérbios, e tem um que eu adoro. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Isso é muito alemão. Vou traduzir para a audiência. Tudo tem um fim, só salsicha tem dois. Adoro isso, cara. É a minha frase do WhatsApp, sabe? Pior que é mesmo. muito bom. Não, eu tava lendo Das ist nicht dein Bier. Não é sua cerveja. Essa é melhor do que isso. No sentido de não é da sua conta? É, tipo, não é da sua conta, isso é o inglês. Olha só, é outra né? bem alemão também, né? Mas tem trava-língua também, né, Thiago? Tem trava-língua em alemão? Mas é mais fácil de falar o trava-língua ou a caixa de fósforo? Olha, eu acho que o trava-língua é mais fácil que a caixinha de fósforo. Não sei não, hein? Ó, zwischen zwei Zwetschgens... Vamos lá. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwischende Schwalben. Nossa senhora, o que isso quer dizer? Entre duas... isso é figueira, Lissa? Não, Zwetschgen é a ameixa, né? Ameixeiras sentam dois passarinhos. Isso aí acho que deve ser tipo uma andorinha cantando. É duas andorinhas ou dois passarinhos, não sei que tipo de passarinho cantando. Então, mas qual que é a ideia desse trava-línguas? Pra mim, eu não falava o S corretamente, né? O S alemão. E o Z também não. E aí um colega meu do trabalho, ele falou, aprende esse trava-língua que você vai aprender a falar o S. Okay. Eu não aprendi o trava-língua, mas o S melhorou. Eu vou tentar, eu não sei se eu consigo. Zwischen zwei Zwetschgen Zweigen sitzen zwei zwischende Schwalben. Meu Deus do céu. Agora, se eu for falar mais rápido do que isso... Zwischen zwei Zwetschgen Mas tem outra coisa que é engraçado, né? Quando você, pelo menos eu falo por mim, né? Comecei a aprender alemão, aí eu ouvi alguma frase, alguma palavra, e eu falava, nossa, cara, que troço difícil, né? Eu nunca vou conseguir falar. Nunca vou conseguir falar. E hoje em dia sai natural, sabe? Tipo, eu lembro a primeira vez que alguém me deu parabéns de feliz aniversário. Alles gut zum Geburtstag. Eu falei, é sua mãe, tá me desejando, é sua mãe. É bom? Você tá me xingando? É isso, tipo, feliz aniversário, meus parabéns, sabe? Tudo de bom pro seu aniversário e... Não sei se vocês têm algum caso assim também. Pelo menos... não, claro, Entschuldigung. Cara, a primeira aula de alemão, eu aprendi essa palavra. Eu olhava pra essa palavra e falava, gente, eu nunca vou conseguir nem pedir desculpa pra uma pessoa em alemão. Era frustrante, porque era muito difícil. Daí a gente errou tanto, que a gente falou tanto, que hoje em dia já sai com naturalidade. É o que a gente mais fala. Cara, tem 14 letras, cara. Tem uma palavra também que tem uma palavra também que eu aprendi lá no começo, caneta. Kugelschreiber. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir falar, tanto que o meu professor falava, não, fala Kuli, que eles vão entender. Daí eu falei, não, eu quero aprender a falar a palavra. Mas essa aí é que nem o pai do cara, né? Tipo, meu pai às vezes fala caneta esferográfica. É verdade, meu sogro fala esferográfica. E... Ele fala? Eu nossa. falei, caraca, mano, como assim? E se você, como a gente comentou antes, se você dividir a Kugelschreiber, é a bola de escrever, né? Então, é a esferográfica, né? Esferográfica, né? Pois é, até no português a gente constrói palavras. Só que a gente não sabe, né? Eu não lembro nenhuma palavra que eu tive dificuldade e hoje em dia sai, tipo, natural. Então... É porque você sempre foi muito bom. Ou principalmente caixa de fósforo, né, Thiago? Eu sempre fui muito boa, então eu nunca tive essa dificuldade. Tô participando do esse podcast tipo da depressão aqui. Tudo que eu falo sai errado. Não tem nada que sai certo. Mas é engraçado, né? Tu falou do Entschuldigung ali. Eu lembro que eu também, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, caramba, meu, que palavra difícil, né? Realmente é difícil, né? Mas, tipo, depois você acaba absorvendo, né? Vai que vai. Então é isso. Temos um programa. Temos um Sim. programa. Queria agradecer a presença de vocês aí mais uma vez. A gente tem Terceira vez com música no Fantástico, com o Alemão da Globo. com o Alemão da Globo. Enfim, a gente tentou aí
passar um pouquinho pra vocês sobre como é esse tal de idioma alemão aí, que é bem diferente do nosso português. E espero não ter desmotivado ninguém aí a continuar estudando alemão. Não, eu acho assim que quando a gente aprende alemão, a gente por várias vezes se frustra muito, porque a gente se cobra, a gente tem pressa de aprender, a gente quer falar, né? E porque também a gente compara o alemão com o inglês, com o espanhol, francês, italiano, que são idiomas que estão mais próximos da gente, que são mais fáceis para nossa mente falante de português, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar se divertir durante esse processo, porque a gente dá bastante risada, especialmente no começo. Esse programa é uma prova disso. E eu acho que a gente também não pode ter muita pressa. Eu falo isso pra mim mesma, porque às vezes eu tenho muita pressa de aprender, acabo me cobrando muito e sofro por causa disso. Sim, o Thiago tá aí pra mostrar, né? Ele começou a estudar 3 vezes alemão, né? Pois é. E ainda não consegue falar o S. Só que pelo menos ele descobriu que não é só em alemão o problema. Obrigado, pessoal, pelo seu apoio. É isso aí. Como a gente tentou passar aqui no programa, realmente o idioma alemão não é tão fácil. E como eu falei no início, a gente não pode se comparar um com o outro. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Umas pessoas vão aprender com mais facilidade, outras com menos. Porém, a gente que tá morando aqui há quase 2 anos, conheceu muitos brasileiros. Eu sempre falo pro Tomás, a gente vai aprender. É verdade. E a gente tá sempre aprendendo. Às vezes a gente pensa que não tá aprendendo, mas olha o tanto que a gente já aprendeu desde que chegou aqui. Sim. Eu e o Tomás, às vezes a gente conversa sobre isso. Às vezes, eu lembro quando a gente chegou na primeira semana, a gente foi num restaurante, olhou o cardápio, não entendia nada. Nada. Eu vou confessar que eu tenho dificuldade com o cardápio às vezes ainda, mas tudo bem. Entendeu? Tipo, a gente acha às vezes que não tá... Às vezes, como a Alicia falou, às vezes a gente se frustra, estuda e acha que não tá evoluindo, só que a gente tá evoluindo. Aí quando chega aquela palavra que você nunca viu na frente e você entende ela, daí tu fala, meu Deus, como é que eu sei essa palavra? É isso aí. Eu acho que a dica é, em vez de ficar olhando pras coisas que você não sabe, é tentar olhar pro que você já sabe, mesmo que seja pouquinho. É verdade. É isso aí. Sabe? Pra valorizar esses conhecimentos, porque não é fácil. Bom, pessoal, e vocês que estão nessa saga aí de tentar aprender alemão, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, nem que vocês tenham que começar mais de uma vez. Você fala por experiência própria, né? Por experiência própria, persistam que vai dar, que vocês vão conseguir. E assim, pra quem tá no Brasil é um pouco mais difícil, porque tem menos contato com a língua alemã. Pra quem tá na Alemanha ou em algum outro país que fala alemão, só o fato de você estar aqui, ouvir todo dia, ler as coisas em alemão já facilita bastante, mas não é impossível. Então, um pouquinho, hoje em dia com internet, YouTube, você tem acesso também a podcasts, isso aí são várias ferramentas que vocês podem usar para melhorar o seu idioma, o aprendizado da língua, né? E força aí. Boa sorte, né? Então é isso, galera. Eu agradeço a audiência de vocês aí. Alguém quer falar mais uma coisa? Não? Nunca se esqueça de oferecer o Du. É isso aí. A mensagem é essa. Ofereça o Du. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Valeu, Beijo. Tchau. Tá, Alicia, mas que música tu vai pedir pela terceira participação, hein? Eu vou pedir uma música, já que é a terceira vez que eu tô participando, que é a música da Capivara. Capivara? Capivara. É uma música alemã em homenagem à capivara. Lasst mich euch erzählen vom Capybara, dem größten Nagetier der Welt aus Südamerika. Capybaras sind gechillt und bei allen sehr beliebt. Alle Tiere freuen sich, dass es das Capybara gibt. Ob Affen oder Vögel und Krokodile auch, alle Tiere liegen gerne auf Capybaras Bauch. Enten oder Katzen, Ameisen, Bären auch, alle Tiere liegen gerne auf Capybaras drauf. Große oder kleine Tiere mögen Capybaras gern.
Und sogar wir Menschen können so manches von ihm lernen. Alle lieben Capybaras, Capybaras hören zu. Capybaras kuscheln furchtbar gerne, Capybaras sind so cool. Alle lieben Capybaras, Capybaras sind dein Freund. Capybaras schmusen furchtbar gern und sind total verträumt.